Meus amorinhos, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra abordar um assunto que eu acho que eu nunca abordei assim bem especificamente. Opa, caiu alguma coisa aqui no canal. Que caiu, gente? Hoje é feriado, então tá todo mundo em casa, aquela loucura, né? Mas vamos lá, porque dá certo, né? Tirando esse vídeo que tá amarelo, o resto, né, dá pra gente dar certo. Gente, eu tô falando isso em todos os vídeos. O vídeo tá um pouco amarelo devido, eu acho que a minha querida, linda, amada câmera deu algum problema, eu não sei o que aconteceu. Ai, eu vou ter que levar em uma assistência técnica. Só que eu acho que isso vai ser o olho da cara, gente. Ai, meu Deus do céu. Vai doer o bolso. Então, assim, eu tô gravando aqui algum... Nossa, até cuspi agora. Eu tô aqui gravando uns vídeos meio de coração partido, porque eu não quero deixar vocês sem vídeo, caso eu realmente leve a câmera por agora. Eu não sei, preciso pensar ainda, gente. Preciso fazer um orçamento, né? Porque se ficar muito caro vai ser complicado agora. Então, espero que vocês não se importem muito do vídeo tá meio amareladinho assim. Gente, sei lá. Eu queria muito que meu vídeo ficasse bom de novo. Eu não sei o que aconteceu, minha câmera tava boa e do nada ficou desse jeito, tá? Mas enfim, vocês vão acompanhando esse vídeo amareladinho mesmo, até eu encontrar uma solução para este problema. Vou ter que caçar alguma assistência técnica por aqui, onde eu moro, ou no centro de São Paulo, para ver o que realmente tá se passando com a câmera. Hoje eu vou trazer aqui para vocês pincéis que eu acho que é super importante ter para quem tá começando a investir em maquiagem, pincéis agora, tá? Então são pincéis assim que faz toda a diferença na maquiagem, que eu acho que é importante sim investir. Não precisa ser em todos, tá, gente? Eu vou mostrar aqui pra vocês alguns que eu acho importante. E vocês podem, pra quem tá começando agora, pode optar pra comprar apenas um ou dois de cada pincel. Pincel pro rosto eu vou ser assim, bem básico. Eu vou mostrar pra vocês quais são os meus preferidos, pra vocês não ficarem gastando dinheiro com um monte de pincel e tudo mais. E diquinhas assim, opiniões são sempre bem-vindas, tá? Então eu vou começar com os pincéis para o rosto. Vou começar agora com os pincéis de base. Ai, tá me incomodando profundamente este vídeo amarelo, mas vamos lá. Aqui, gente, eu tenho 3 pincéis de base, tá? Eu tenho 3 pincéis de base, tá, gente? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu tenho este aqui, que é o linguinha de gato, que é o mais tradicional, assim, de todos, tá? É esse aqui, ó. Ele é de cerdas sintéticas. Eu tenho o flat top, que é um kabuki de topo reto, então ele é excelente para base. E eu tenho também um dual fiber, gente. Por que dual fiber? Porque ele tem 2 tipos de cerdas. Ele tem cerdas sintéticas e tem cerdas naturais, tá? Então, Mari, desses, qual é o seu preferido? Gente, sem dúvida nenhuma, desses 3 pincéis aqui, o meu preferido é o flat top. Por quê? Ele dá um acabamento super polido na pele, ele dá um acabamento do jeito que eu gosto. Ele dá um pouco mais de cobertura na hora que eu aplico a base não fica tão leve, sabe, tão natural e não fica tão pesada. Este aqui, linguinha de gato, gente, eu tenho um super preconceito com ele, porque eu não sei, gente, eu passo e eu acho que ele deixa essa cerda ficar marcada na pele. Então acaba tendo, tipo, que usar esse aqui e dar uma arrumadinha com a mão ou com uma esponja, enfim. Então não sou muito fã desse aqui. Eu tenho porque veio, tá, nos kits, mas eu acho que não tem necessidade de comprar se você tem, se você não tem um kit ou for comprar pincel separadamente. Então eu acho que esse linguagem aqui de gato, pra mim, ele não é tão importante assim, tá? Tem gente que gosta, claro, tem sim, tá? E o dual fiber, ele dá um acabamento um pouco mais leve do que o flat top, tá? O acabamento desses aqui, eles são bem parecidos, porém o dual fiber, ele dá um acabamento um pouco mais natural, um pouco mais leve na base. E eu gosto de base um pouquinho, que ela cubra um pouquinho mais o meu rosto, que ela fique um pouquinho mais
pesada, tá? Digamos assim, não tão acentuada. Então esse aqui, ele dá um acabamento super natural. Então eu prefiro o quê? Eu prefiro este pincelzinho aqui, pra mim ele é um dos melhores, ele é maravilhoso. Esse meu aqui é da Class Vogue, eu comprei num kit que veio este aqui e veio esse aqui também, tá? Mas eu sei que, se eu não me engano, a Vult tem flat top, a Dylos tem flat top, a Macrylan tem flat top. Então vocês não vão pagar tão caro. A Class Vogue é uma marca de pincéis um pouco mais cara, mas vocês não precisam investir tão alto numa marca tão boa, até porque essas marcas que eu falei, Vult, Dylos, Macrylan, elas são marcas excelentes e eu acho que super vale a pena, tá? Então, pincel pra base, já falei pra vocês, né, a diferença, e o meu preferido, que é este aqui. Continuando com pincéis para o rosto, pincel de blush, gente, é super importante. Esse pincel aqui também veio naquele kit da Class Vogue que eu comprei há muito tempo atrás, logo que eu comecei a maquiar. E esse pincel de blush, ele é muito bom. Eu tenho outros aqui também, vou até pegar pra mostrar pra vocês, mas eu amo esse aqui, ó. Aqui eu também tenho esse aqui é da ProArt. Não tá aqui, ProArt. E ele também não é tão caro, ele é um pouquinho mais acessível. Mas, gente, existem infinitas marcas com pincel de blush, gente. Com pincel, às vezes, tipo, se você for em alguma perfumaria, você encontra pincel de blush por R$10, tá? Se você tem acesso ao AliExpress ou algum site da China, você não paga nem R$10, sabe? Num pincel de blush. Então, ó, esse aqui ele é um pouquinho mais fininho, esse aqui ele é um pouquinho mais gordinho. Então, aí depende, gente. Eu uso os dois, mas o que eu prefiro mesmo, que tá na minha necessaire do dia a dia, é esse aqui da Class Vogue. Os dois, tá, gente, são de cerdas naturais. Cerdas naturais são essas cerdas mais fofinhas, mais macias. E cerda sintética, gente, eu não tenho nada aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, ó, tenho sim. Isso aqui é cerda sintética, tá, gente? Então, as cerdas sintéticas, elas são mais firmes, tá? Então, pincel de blush tem que ser de cerdas assim, bem macias, pra que dê pra espalhar, pra que dê pra esfumar o produto, tá bom? Então, próximo. Um pincel pra mim que não é tão importante, mas que é bom ter, tá? É o pincel de pó, gente. Pode ver que ele é bem parecido com esse aqui. Ele também é da ProArt, tá? Mas esse menorzinho aqui é de blush e esse grandão aqui é de pó. Eu não uso pincel de pó assim muito, porque eu prefiro usar esponjinha, gente, pra passar o pó. Mas tem gente que não gosta de aplicar o pó com a esponjinha, por quê? Porque ela dá uma cobertura maior. O acabamento, ele fica um pouquinho mais pesado do que com o pincel. O pincel, ele dá um acabamento bem natural e dá... Então, tipo, não fica aquele acúmulo de pó que a esponja deixa. E isso é totalmente assim, particular. Eu prefiro aplicar pó com esponjinha, tá? Mas eu tenho um pincel de pó porque é importante ter. Às vezes, vamos supor, você carregou muito com a esponjinha, eu só vou lá, dou uma esfumada e fica tudo certo, tá? Esse aqui eu gosto muito, tá? Tem outros, tá, gente? Aqui eu peguei, assim, os que estavam mais fáceis aqui pra mim. Esse aqui é da ProArt também e, gente, tem muitas marcas de pincel de pó baratinhas que vocês conseguem encontrar em perfumaria, que vocês encontram nessas lojinhas de chineses, sabe, que vende um monte de tranqueirinha. Vocês encontram no AliExpress, vocês encontram na Liberdade, que tem várias lojas de cosméticos. Vocês encontram, sei lá, em diversos lugares, tá, gente? Então vocês também não precisam pagar muito caro, tá? É o que eu falo, o pincel de pó também tem que ser assim, bem fofinho e bem macio, pra vocês conseguirem aplicar o produto e esfumar se necessário, tá? Porém, pra mim, não é um pincel tão importante. Eu tenho, porque eu sou maquiadora, eu maquio minhas clientes, e tem gente que fala assim, olha, eu não quero uma maquiagem muito pesada no rosto porque eu não me sinto bem. Então eu dou a preferência pra aplicar tudo com o pincel. Tem gente que já fala, já gosto daquela pele mais de boneca, mais de porcelana, aí eu uso esponjinha, tá, gente? Então é isso aqui pra mim de pincel pra essencial, tá, gente? Agora, se vocês quiserem investir um pouco mais assim na parte de contorno,
Gente, eu consigo fazer contorno com esses dois pincéis tranquilamente, tá? Com o pincel de blush e com o pincel de pó. Eu consigo usar esses pincéis pra fazer contorno. Mas se você quer um pincel propriamente, eu não quero misturar meu pincel de pó e meu pincel de blush, eu quero um pincel pra contorno. Esses aqui, ó, gente, tá vendo? Ele é um pincel estreito e comprido, tá? Ele é... Ao mesmo tempo que ele é fofinho, ele é firme e ele... Ó, cabe certinho aqui, gente, ele faz o contorno certinho. Eu comprei ele no AliExpress, eu acho que eu não paguei nem 10 reais, tá? Porém, é um pincel que pra mim é totalmente dispensável, tá bom? Mas, de repente, se vocês quiserem investir, deixar cada pincel pra alguma coisa, esse pincel assim, aqui é legal. Mas, como eu disse, eu me viro super bem com o pincel de pó e de blush pra contorno, tá? Agora vamos para os pincéis de olhos. Bom, gente... Pincel de olho, vocês têm que ter um pincel para sombra. E eu vou indicar o melhor pra vocês, ao meu ver, tá? Esses pincéis aqui, ó, gente. São pincéis gordinhos, fofinhos, de cerda natural. Só que com esse pincel aqui, gente, vocês conseguem aplicar a sombra e conseguem esfumar. E, gente, exatamente por ele ser fofinho, vocês conseguem fazer essas duas coisas. Se fosse um pincel de sombra de cerda sintética, vocês não conseguiriam esfumar, tá bom, gente? Então tem que ser esses pincéis fofinhos. Então eu uso, gente, esses pincéis aqui pra aplicar sombra e pra esfumar. Se eu tiver com pressa, mas se eu tiver só com esse pincel aqui, só com esses dois, eu aplico e esfumo, tá, gente? Ó, esse aqui mesmo é da Macrylan, é o W906, eita, W906, eu acho que eu paguei uns 10 reais, nem isso, lá na 25 de março, tá? E esse aqui é um pincel da Class Vogue do kit que eu comprei há muito tempo atrás, que veio a maioria dos pincéis que eu mostrei aqui pra vocês, tá? Então, gente, eu acho que é muito importante vocês terem um pincel de sombra que vocês consigam casar essas duas coisas. De repente, vocês não querem comprar um monte de pincel logo de início e se vocês investirem num pincelzinho assim de sombra fofinho, vocês têm um pincel de sombra e o pincel de esfumar, tá bom, gente? Uma outra dica valiosíssima, sempre tenha dois pincéis de sombra, um pra sombra clara e outro pra sombra escura, tá? Ficar usando dois pra sombra clara e sombra escura acaba acontecendo realmente assim, vamos supor, você tá fazendo uma maquiagem, sei lá, tipo, preta com uma cor mais clarinha. O preto, na hora que você passar a cor clara, vai manchar, tá? Então, invista pelo menos em dois pincéis de sombra pra vocês alternarem com sombra clara e sombra escura, tá? E pra finalizar, gente, se vocês quiserem um pincel de esfumar, eu indico esses pincéisinhos aqui, ó, que são os rabos de cavalo. Pode ver, ó, eles são bem macios. E ele é redondinho assim, ó, não sei se vocês conseguem ver. Ele é redondinho, então ele cabe certinho no côncavo, ó. Esse aqui ele é um pouquinho maior, o branquinho é um pouquinho maior do que o preto, tá? Então, ó, ele cabe certinho na hora de esfumar os dois. Esse aqui é uma réplica da Sigma que eu comprei no AliExpress. E esse aqui, gente, é da Coastal Scents. Esse aqui, eu amo esse pincel, tenho há muito tempo e é o meu preferido de esfumar, tá? Então, se vocês querem investir em um pincel de esfumar, esses aqui redondinho, rabinho de cavalo, são os melhores, tá? Marcas nacionais tem sim, Macrylan eu sei que tem, Vult tem, quem disse Berenice tem. Esses kitzões de pincéis que vocês encontram geralmente nessas lojas chinesas ou no AliExpress, geralmente já vem esses pincéis de esfumar, tá, gente? Lembrando também que é cerda natural, cerda sintética não dá pra esfumar, tá bom? Ah, eu tava esquecendo, gente, como eu esquecer rapidinho pra finalizar um outro pincel. Pra sobrancelha, gente, se vocês preenchem sobrancelha com sombra, é muito importante vocês terem um pincelzinho chanfrado assim fininho pra vocês desenharem a sobrancelha e depois esfumar, tá? Quem não tem esse costume de preencher a sobrancelha com sombra, preenche com lápis, tipo eu preencho a maioria das vezes com lápis porque é mais prático e eu tenho preguiça, então não precisa desse pincel aqui, mas eu tenho porque quando eu estou inspirado e quando eu vou pra algum evento, alguma festa, eu faço a minha sobrancelha com sombra e tem que ter sim, gente, um pincelzinho desse chanfrado bem fininho pra dar certo, pra fazer o desenho, pra esfumar, senão não dá, gente, tá bom? Esse aqui também é da Macrylan, eu acho que eu paguei uns 5 reais aqui perto de casa, tá? Agora sim, tá bom? Então é isso, um beijo e até os próximos vídeos, tchau!